Bom, vamos então à reportagem, à matéria desta semana, chegando na voz de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O streaming é a transmissão via internet por pacote de dados, geralmente de conteúdo multimídia como sons e vídeos. Os dados são reproduzidos no computador de destino à medida que chegam, não havendo a necessidade de se fazer o download de todo o conteúdo no disco rígido. A modalidade inicialmente foi feita para conteúdos gravados, conhecida como on-demand, como o caso do Netflix com filmes e séries e o Spotify com música. Mas com a melhora da conexão para a internet, a transmissão ao vivo de grandes eventos também é possível. Entrevistamos Emerson Gonçalves, dono do blog Olhar Crônico Esportivo do Globoesporte.com. Ele nos conta sobre essa nova opção que vem surgindo no mercado brasileiro. Fora do Brasil, você já tem os contratos, direitos de transmissão, que são chamados de broadcasting. Eles já incorporam outras modalidades de transmissão que não apenas a televisão, né? Transmissões pela internet, por exemplo. Aqui no Brasil isso ainda é um pouco novo. No caso de streaming, a grande novidade dos últimos dias foi a entrada do YouTube nesse negócio, né? Então foi interessante. Eu não tenho ainda informações, não vi nada sobre o resultado que teve essa transmissão pelo YouTube. Mas, independentemente de ter tido um resultado fantástico, ou mais ou menos, ou até mesmo muito ruim, um péssimo resultado, quem sabe, essa é a primeira, foi somente a primeira, e outras virão, com certeza. O que vai acontecer é algo que já está acontecendo, que é você como consumidor, não vou nem falar torcedor, mas vou falar consumidor, porque eu acredito que é o termo correto. Você como consumidor passa a ter mais uma opção para poder assistir uma partida de futebol. O YouTube, lançado em 2005 como um site de compartilhamento de vídeos, também está entrando nessa dança. No dia 21 de outubro desse ano, eles anunciaram o YouTube Red. Nesse caso, o conteúdo é pago e sem anúncios. São filmes, séries, entre outros na plataforma, uma espécie de concorrente do Netflix. Emerson comenta sobre o crescimento do segmento e como se desenvolverá. O streaming, ele tem um público hoje, esse público vai crescer, tá? E esse público do streaming, que vai ser oscilante, como todos os públicos são oscilantes, mas vai ter uma certa ordem de grandeza para ele vai atrair interesse das empresas num determinado momento. No momento em que você tem uma parcela da população que vai ter acesso, que vai assistir a um jogo de futebol através de uma nova mídia, isso também vai interessar para as empresas. Isso vai ter um custo. E isso vai ajudar a sustentar toda a estrutura. Nesse primeiro momento, o que as empresas dependem mais vai ser da assinatura, e mesmo elas não vão cobrir todos os custos. Então elas têm que investir. Você investe numa ideia e depois, a ideia dando certo, você começa a ter os resultados, começa a ter os retornos. E é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo e irá acontecer mais ainda nos próximos tempos com essas novas modalidades de transmissão, essas novas mídias. Seguindo essa linha, o YouTube anunciou no final de outubro uma parceria para transmitir a Copa do Rei, uma espécie de Copa do Brasil espanhola. O site e rede social de compartilhamento de vídeos fechou um contrato com a La Liga e a MediaPro, detentora dos direitos de transmissão. Para o torcedor assistir às partidas, há duas opções. A temporada completa pagando €20, algo em torno de R$85, ou cada jogo por €5, mais ou menos R$22. O Brasil é um dos 17 países que o serviço está disponível, mas a ideia é ampliá-lo ainda mais. O primeiro foi o jogo do Barcelona contra o Villarnovense. A única ressalva é que ainda não há a certeza da transmissão da partida mais importante, a final. Ainda assim, a disponibilização de um novo serviço com maior interatividade chama a atenção de públicos diferentes. Emerson, responsável pelo blog Olhar Crônico Esportivo do Globoesporte.com, comenta sobre esse diferenciamento. No momento em que nós estamos assistindo um jogo de futebol numa plataforma, num canal como o YouTube, estamos vendo um jogo da Champions League, smartphone ou no notebook, transmitido pelo esporte interativo, existe uma tendência natural que a gente
interaja mais ainda com outras pessoas e até com a própria emissora, porque elas fornecem isso, né? A interatividade, a interação é uma atração a mais. Essa interatividade ela é interessante para a própria mídia, para a própria empresa de mídia, porque ela aumenta a sua penetração, aumenta o seu poder de penetração dentro de um determinado público, de um segmento, de um target. Através da interação, elas começam a ter acesso a um público maior do que aquele público que ela atingiria através apenas da empresa de mídia que ela está patrocinando. No ano de 2012, o canal de TV aberta Esporte Interativo lançou uma plataforma web e mobile chamado EI+. Com uma assinatura mensal, a plataforma tem à disposição do assinante conteúdo exclusivo de vários esportes. Mas o serviço ganhou força quando a Turner, dona dos canais pagos como Warner e TNT, comprou o Esporte Interativo e adquiriu os direitos da Liga dos Campeões da Europa. Assim, todos os jogos da competição se juntam à NFL, Copa do Nordeste, campeonatos estaduais nordestinos, séries C e D do Brasileirão, eventos de MMA e de outros esportes, além de conteúdos exclusivos. Emerson comenta sobre a qualidade e as dificuldades do serviço oferecido pelo Esporte Interativo. Tive a oportunidade e o prazer de acompanhar, de assistir algumas partidas da Champions League transmitidas pelo Esporte Interativo, pelo canal EI+, e perfeito. Eu assisti uma pelo meu notebook e a outra eu assisti pelo celular. E foi super legal. Foi muito legal. Evidentemente que essa realidade para nós aqui no Brasil, ela é dependente de uma qualidade melhor de sinal de internet, né? O streaming de jogos de futebol é mais uma modalidade, é mais um canal, é mais uma possibilidade de faturamento, não só para as empresas do setor, como também para os clubes, e para o torcedor é uma opção a mais. A NBA foi uma das pioneiras no serviço de streaming pago para os assinantes e torcedores. Criado na temporada de 1994 e 95, o NBA League Pass tinha a ideia de se oferecer aos consumidores acesso irrestrito dos jogos da liga, na forma de um canal de TV paga. Em 2011 e 2012, isso foi ampliado no processo de divulgação da marca internacionalmente. 2 novos suportes foram adicionados ao serviço, o de internet e de dispositivos móveis. Assim, qualquer pessoa no mundo poderia ter acesso ao NBA League Pass e assistir à liga de forma irrestrita. A equipe do Observatório do Esporte entrou em contato com Fernando Didio Teorga. Didio está no 6º semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará e escreveu um artigo em conjunto com seus colegas de classe, Eric Bruno e Rodrigo Sávio, para o Intercom desse ano sobre o NBA League Pass. Ele fala como é feita essa transmissão direto da NBA. Não precisa de emissoras ou de algum intermediador. Então, isso é bem vantajoso porque você não fica dependendo de ninguém. Você pega a própria transmissão original, né, que é a transmissão da NBA, que faz as próprias estatísticas, as próprias narrações, que tem no NBA League Pass também, e você não precisa depender de nada. Você só assina o seu pacote no site e eles mesmos passam para você no mundo inteiro. Ele explica também as vantagens de um sistema assim. Antigamente a gente tinha uma polarização das transmissões, né, das grandes emissoras. Por exemplo, você pega um jogo hoje de Campeonato Brasileiro, é só o que tal emissora vai poder mostrar para você, e você só tem a opção de escolher aquele jogo, né? Uma ou outra emissora de canal fechado transmite outro jogo, mas se você quiser ver o jogo do seu time, se não estiver sendo transmitido, você tem que pagar preços exorbitantes, né? Então, o NBA League Pass facilita isso, porque você sempre vai poder assistir o jogo do seu time com uma transmissão de qualidade, né? Também estatísticas do jogo, não fica só a transmissão estática. Então, acho que esse modelo do NBA League Pass, que até o Esporte Interativo está adotando agora na Liga dos Campeões, é bem vantajoso para o torcedor em si poder assistir o jogo do time dele. O sistema ainda traz o complemento de você poder ter a experiência de estatísticas, dados e comentários no seu celular ou computador. E o sucesso tem chegado ao Brasil também. O país é o 5º de maior acesso ao serviço de acordo com dados da Liga. E levando em conta ainda o preço salgado dele, em torno de R$500 no pacote mais barato para um ano de assinatura. Seguindo essa tendência, no Brasil, a Liga Nacional de Basquete também incorporou a ideia do streaming de jogos para transmitir partidas do Novo Basquete Brasil. Atenta ao mercado, a LNB iniciou o serviço há 2 temporadas de forma gratuita. Sobre o assunto, entrevistamos o gerente de comunicação da Liga, Guilherme Buzo.
Guilherme nos conta sobre esse início. Naturalmente que hoje os dados todos que a gente tem aqui na Liga e outras pesquisas que a gente já avaliou nos indicam que cada vez mais público, os fãs de esporte, eles estão consumindo mais conteúdo nos mobiles, nos sites, e a Liga Nacional de Basquete, tendo essa informação, foi atrás de poder proporcionar aos fãs do basquete uma experiência muito interessante nos jogos via web. Então, a gente fez uma experiência há 2 temporadas, fizemos 3 jogos, na fase final ali, foi um teste, praticamente um teste. A recepção foi fenomenal, a gente teve números muito interessantes, mais de 10 mil pessoas acompanhando esses primeiros jogos, e nos motivou ainda mais a ir em busca de recurso para que a gente pudesse transmitir mais jogos ainda na última temporada. Com o sucesso das transmissões, o serviço foi ampliado. No ano passado foram transmitidos 59 jogos ao vivo pelo site da Liga Nacional, sendo 41 deles do NBB. Com um grande público, estima-se que mais de 700 mil pessoas puderam acompanhar os jogos via streaming. Guilherme comenta sobre a audiência das transmissões. Nós tivemos um pico de 30 mil pessoas num jogo, inclusive aí em Bauru, foi o último jogo da fase de quartas de final, Bauru e Franca. Nós tivemos 30 mil pessoas assistindo esse jogo na web. Então são números extremamente relevantes que nos motivam, nos abre muitas outras possibilidades de continuar investindo nisso e estar esperançoso para essa temporada também. Com o acordo feito com a Sport TV, que transmite os jogos na televisão, a divulgação do serviço é ampliada também para fora da internet. Guilherme conta sobre a interação com as redes sociais oficiais da Liga e o apoio da emissora. Sport TV, toda semana ele anuncia quais são os jogos que vão passar no Sport TV e também que vão passar na web. Então é mais uma maneira de divulgação muito, muito importante para a gente. Globoesporte.com também é um parceiro que costuma dizer quais jogos que vão para a web, enfim. Sem contar os clubes, né? Os próprios clubes também são um canal de divulgação fantástico, porque eles vão diretamente no público que quer acompanhar seu time. Então, eu acho que essa trinca aí de mídias sociais oficiais da Liga, Sport TV, Globoesporte.com e os próprios canais dos clubes, tem sido a estratégia que a gente adotou nessa última temporada e vai adotar para essa também. Isso aproxima o torcedor, ampliando os vínculos do público com a Liga e também com o esporte em si, além de disponibilizar um serviço para um número maior de pessoas, já que a internet é de maior acesso, beneficiando também os clubes, que passam a ter mais jogos transmitidos por temporada. Guilherme explica como essas vantagens chegam a todos os setores envolvidos com o esporte em si. Beneficia demais, porque se você for imaginar que nem sempre a gente consegue, por uma questão de calendário, por uma questão de cronograma, por uma questão de aproveitamento das equipes durante a competição, nem sempre a gente consegue dar tantas transmissões para cada um dos clubes. Então, a transmissão na web foi uma maneira que a gente encontrou também de aumentar essa visibilidade, aumentar essa exposição dos clubes que às vezes não conseguem ter tantas transmissões no Sport TV. Então, se você for analisar, o ano passado a gente teve, cada time teve pelo menos 3 transmissões na web e uma no Sport TV. Então a gente falava antes de ter uma transmissão no Sport TV cada time, a gente fala agora de 4 transmissões por ano. Então as transmissões na web também são não só a visibilidade, mas uma maneira de engajar mais os torcedores nas mídias sociais, fazer um movimento convocando o torcedor para assistir o jogo. Não é todo mundo que tem TV a cabo, então a gente consegue explorar demais e aumentar essa quantidade de pessoas que vai ter acesso aos jogos. Então não é só para a Liga, é para os clubes também. Eles passam a ter um novo canal, uma nova maneira de expor sua marca, de chamar o seu torcedor. Com uma transmissão de qualidade, o serviço foi muito bem recepcionado pelo seu público. Isso se deve à calma e ao planejamento da Liga de ter feito um investimento no setor e ter estudado sobre esse tipo de transmissão anteriormente, para poder oferecer um produto de qualidade. Esse tipo de transmissão abre uma vasta quantidade de opções no mercado, ampliando o poder de escolha do público sobre o que ele deseja assistir. Emerson Gonçalves, do blog Olhar Crônico Esportivo, comenta sobre esse novo mercado em relação à televisão. Eu acho sensacional.
E eu não acredito que vá, por exemplo, tirar mercado da TV, da televisão mais tradicional, seja ela de sinal aberto ou de sinal pago. Não vai tirar esse mercado, eles vão simplesmente conviver. Já Fernando Didio Teorga, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, vê ainda uma mente fechada das grandes empresas de mídia, mas isso deve mudar no futuro. Eu acho que falta ainda uma mente mais aberta dos canais que detêm, porque a gente vê muita briga aí, por exemplo, agora, do esporte interativo, porque os canais de TV aberta estão meio que boicotando por esse modelo, né? Eles não acham justo você transmitir todos os jogos e que o público possa escolher. Então, os canais que detêm os direitos de transmissões, tanto do futebol quanto do basquete, eles ainda estão muito cabeça fechada para isso, ainda estão tentando boicotar um pouco esse novo modelo que está chegando. Mas eu acho que com o tempo eles não vão poder mais segurar essa nova onda, né? E vão acabar cedendo, e isso vai acabar se popularizando de um jeito muito grande. Muito bem, após a locução do Heitor Fassini, vamos aos agradecimentos, antes da gente repercutir essa matéria, né? Agradecendo o blogueiro do Globoesporte.com, Emerson Gonçalves, ao estudante de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, Fernando Didio Teorga, e ao gerente de comunicação da Liga Nacional de Basquete, o Guilherme Buzo. E para comentar também a respeito desse conteúdo, na mesa conosco, o próprio Heitor Fassini, né, responsável pela locução deste material, e o Leonardo Del Sante. Vamos começar com o Leonardo. A gente repercutiu, já falamos, citamos outras vezes também, né, a respeito dessas transmissões na internet, e é realmente a tendência, né, Leonardo, porque o que a gente vê, principalmente entre os jovens, é muita gente acompanhando transmissões esportivas pela internet. Um abraço. Um abraço, amigos da mesa, um abraço a todos os ouvintes. Sim, realmente é uma nova tendência, não só aqui no Brasil, muito pelo contrário, no mundo todo. É uma nova maneira de você acompanhar certos conteúdos. Eu gostaria de citar também o Sport TV Play e o Premiere, por exemplo, que eles transmitem o Campeonato Brasileiro e você pode, a partir do momento que você tem um cadastro para esses conteúdos, você consegue ver e assistir os jogos na hora que você quiser, principalmente e ao vivo também, e você simplesmente... Um exemplo disso, eu tive em Curitiba no último final de semana e assisti pelo celular Fluminense e Vasco da Gama, derrota do meu Vasco para o Fluminense por 1-0. Então, você tem essa comodidade, né? Sim. Um pequeno problema ainda é a qualidade do sinal da internet no Brasil. E esse problema vai ser sanado até, creio que logo, porque é um mercado que vem crescendo muito no país. Tem muita gente que agora está tendo acesso à internet e essas transmissões por streaming tá vindo numa hora de uma ascensão desse mercado mesmo. Bem, o que acontece, na verdade, é que a base de assinantes, das pessoas que conectam, que têm acesso à internet, é pelo smartphone e pelo celular. Então isso é um público que cresce exponencialmente. Né? Basta ver aí quanto que já está custando uma assinatura de uma rede 4G, que daria essa possibilidade de acesso com uma qualidade de imagem boa. Tanto né? que tem mais smartphone que pessoa no país. Sim, com certeza. Então, só para vocês terem ideia de como esse mercado é grande e como a questão do que a gente chama do over the top, né? das plataformas que se utilizam da banda larga para transmitir conteúdos. O Netflix, por exemplo, Guilherme, ele ocupa, só o Netflix ocupa 30% do tráfego da rede. Né? Então isso demanda várias discussões em relação a isso, inclusive a quebra da grade de programação. Para quem conhece o Nicolas Negroponte, que tem um livro que chama Vida Digital de 95, em 95... ele já falava, horário nobre é o meu, então eu não posso mais atrelar minha vida ao horário nobre da televisão. Né? Então, por isso cresce essa demanda de eu poder ter acesso aonde eu estou. Né? Então, as pessoas querem acessar via celular, via tablet, via computador, o jogo que passa às 4 ou 5 da tarde. A gente cria um trabalho para os empregadores, para as empresas, né? O próprio Thiago Leifert, quando fazia as transmissões da Champions via internet, ele anunciava no Globo Esporte: eu sei que tá trabalhando na hora do jogo, disfarça, liga o computador num canto aí e assiste o jogo pelo computador. Né? Então a gente tem todas essas coisas relacionadas e essa problemática decorrente das transmissões aí via internet. Só adicionando, falando do Netflix... adicionando que além dessa ocupação na banda, o Netflix foi
comparando com as outras emissoras de TV, tomando o Netflix como uma emissora, entre aspas, o Netflix no Brasil, que não tem ainda uma gama tão grande de assinantes quanto nos Estados Unidos, por exemplo, teve um lucro muito maior do que o da Bandeirantes e o da Rede TV, que são emissoras grandes no Brasil. Nos Estados Unidos, a previsão é que feche esse ano sendo a emissora de TV, entre aspas, de novo, que tenha o maior lucro no país. Sim, e foi noticiado semana retrasada ou passada que o Netflix vai investir em jornalismo. Para ele começar a investir em transmissão esportiva, o próprio jornalismo já vai incorporar o esporte. Para um passo além, para começar a transmitir eventos esportivos ou ter um repositório de partidas que você possa assistir, né, a hora que você quiser, porque isso não é a lógica que eu e o Zeca, ou talvez o Guilherme tenhamos, de assistir o jogo depois. A gente gosta de assistir o jogo em fluxo, ao vivo. Mas eu tenho muitos amigos e jovens que querem assistir o jogo e assistem esse jogo a qualquer hora. Além de que às vezes não é possível assistir o jogo ao vivo. Né? Claro, claro. Mas, diga, Zeca. Não, você quer lembrar quando eu era garoto, que às vezes eu não queria saber o resultado do jogo da Portuguesa ouvindo pelo rádio, e eu esperava o videotape à noite, começo da madrugada, quase sempre na TV Cultura, às vezes na TV Record, e eu... Os melhores momentos? Não, jogo na íntegra. Todo? Tá. E aí eu fazia uma experiência, não vou ouvir o resultado pelo rádio e vou assistir o videotape como se eu estivesse assistindo ao vivo. Fiz muito isso também, Zé. Só que eu não conseguia. Chegava um momento, finalzinho do jogo, não, vou ligar o rádio, eu tenho que saber como está esse jogo. Certo. Hoje essa questão fica completamente alterada a partir do momento que a gente tem vários suportes móveis, especialmente o smartphone, com acompanhamento do jogo minuto a minuto, sem ser transmissão por streaming do jogo. Eu vou entregar o Zeca Marques. Tem sites em que a gente vê o resultado a cada segundo. Eu vou entregar o Zeca Marques aqui. Quando o Zeca chegou aqui ao Unesp, quanto tempo faz já que você está aqui, Zeca? Mais de 6 anos. 6 anos. Acho que, então, 6 anos atrás chegou, a gente fez uma apresentação sobre esportes, né? E eu lembro que eu apresentei sobre as novas tecnologias daquela época e tinha esse placar UOL, por exemplo, que dão os resultados online. E o Zeca me mostrou uma foto da Copa de 50, era isso? 58. De 58, que era na frente de um jornal. Que jornal Última Hora, na sede de São Paulo, em que era um placar, como por exemplo o placar do campo do Juventus, na Rua Javari, um manual, em que assim que saiu o gol na Suécia, a mensagem chegava por telex e alguém ia lá, o garoto do placar, e atualizar o placar na frente do jornal. Ou seja, o processo é idêntico. Né? O processo é idêntico. Não, e a foto é interessante porque é uma aglomeração à porta do Última Hora em São Paulo, e assim que está saindo o número 2 do Brasil e colocando o número 3, que era o terceiro gol, o Brasil sai perdendo e vira, né? Sei. Os populares estavam comemorando como se estivessem no estádio. Sim. E o menino trocando o placar. E outra coisa também, falando que a gente falou na matéria, no caso do basquete, da NBA e do NBB, o mais interessante é que ambos os casos, a transmissão não é feita pelo site da Globo, pelo site do Esporte Interativo, pelo site de qualquer outra empresa, é feita diretamente no site da Liga. Sim. Mesmo que tenha acordos, como a NBB tem acordo com a Sport TV. Sim. E a NBA tem acordo com a Turner, que é a geradora de imagens da Liga. Mas é transmitido diretamente no site da Liga. E isso, mesmo que a realidade do futebol brasileiro não permita a gente pensar nesse caso, mas isso pode abrir uma gama de possibilidades muito maior no futuro. Por exemplo, clubes criando canais próprios, transmitindo as próprias partidas, uma liga se estruturando para transmitir a própria partida. O primeiro clube, que é o Benfica, já tem a Benfica TV, que até mudou de nome, agora é BTV, que é a detentora dos direitos de transmissão dos jogos do Benfica no Estado da Luz. Então quem transmite não é nenhuma emissora. Mas já tem as transmissões de internet de rádio, né? Com a locução torcedora, né? Então você tem a locução também com o locutor que está torcendo pelo Inter contra o Grêmio. A própria NBA League Pass, que é o pacote de transmissão que eles fazem pela NBA, tem um pacote que você paga a mais, que você pode escolher ou a transmissão ou a narração do time de casa ou do time visitante. Sim. Você tem essa possibilidade, narração, comentaristas. E você pode personalizar a recepção, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas acho que desde Londres foram os últimos Jogos Olímpicos? Sim, 2012. E o PAN anterior e o PAN posterior? O anterior... que eu não me lembro agora. Toronto. E o posterior vai ser Lima, se não me engano. Não. O que acontece? Quem acompanhou, teve a possibilidade de acompanhar pelo Terra TV. O Terra TV, ele transmitia o sinal original da empresa que foi contratada. Então você tinha acesso a ver todas as modalidades ao vivo que estavam sendo transmitidas naquele momento, algumas com locução e outras sem locução, tá?
E com a possibilidade ainda de criar aquela picture-in-picture, a janelinha que você acompanhava duas modalidades ao mesmo tempo. Então, quer dizer, esse tipo de transmissão já tem algum tempo aí. O que precisa é a gente quebrar a resistência das pessoas e acompanhar pelas emissoras abertas, porque não é todo mundo que tem TV a cabo. Você chegou a ver o Terra TV, Zé Camargo? Vi, na época. São transmissões muito interessantes, Agora, com boa qualidade de imagem, dependendo da banda larga que você tem. Você quis falar há quanto tempo eu estou aqui na Unesp e remontou uma foto da Copa de 58. Eu ainda me vejo com um consumidor, para usar o termo que o Emerson Gonçalves utilizou, muito tradicional. Eu não consigo ver um jogo numa tela de um smartphone, por mais esses smartphones que parecem quase uma tela de 14 polegadas, e não consigo ver na tela do computador, eu tenho que ver no monitor de TV. É que na teoria também a transmissão ser pela internet, ser por esses aplicativos, esses portais, não eximem você necessariamente ver de um monitor de TV. Tem a popularização das Smart TVs, que também tem esses aplicativos. Jogar e ter como você reproduzir no celular, e se você tem uma TV que também consegue reproduzir, você pode espelhar do celular para a televisão. Mas eu queria fazer duas observações. Primeiro, o nosso querido Guilherme Dias, ele falou fora do ar que na verdade ele pirateia transmissões esportivas. Não, já fiz isso. Quem não? Hoje em dia não. Mas, por exemplo, eu confesso que na última terça-feira eu assisti trechos do jogo Benfica e Galatasaray pela Liga dos Campeões. Eu acessei um desses sites que pirateiam o sinal para ver como é que estava o andamento do jogo. Poxa, mas o Whey Plus é só R$ 9,90 por mês. Pois é. Mas aí tem outra questão. O Emerson Gonçalves fala que essas transmissões permitem uma interatividade entre os produtores da mensagem e ele usa consumidor, telespectador, seja lá. Mas vejam, essa interação ela é muito filtrada e mediada. Hoje, já na TV fechada convencional, Sport TV, ESPN Brasil, Fox, vocês têm várias mensagens dos internautas, dos telespectadores, que via Twitter, via e-mail, fazem ali uma contribuição para a transmissão ou para o programa de debates. A Sport TV, por exemplo, o André Rizek, lá no Redação Sport TV, ele usa muito essa interação, até para corrigir algumas incorreções que ele comenta as informações que ele dá no ar. Nesse sentido, a interatividade ela é perfeita, porque há uma possibilidade de correção quase que instantânea. Qual que é o problema? Nunca essa interação vai deixar de ser mediada. Se eu criticar uma transmissão do Sport TV, da ESPN Brasil ou da Fox Sports, jamais essa crítica vai chegar ao ar. Essa crítica sequer vai aparecer no monitor, no gerador de caracteres. Que a diferença, por exemplo, é no caso do YouTube. Sim. As transmissões ao vivo do YouTube, normalmente, a parte dos comentários do vídeo, ela é dinâmica e é aberta a todo mundo. O que pode acontecer é você ver por lá. Talvez você não veja na transmissão, você pode ver por lá. Sim. E eu acho que quando fala assim, interatividade também, é aquela questão da segunda tela, que você, além de acompanhar o jogo, você pode ir lá responder alguma enquete que eles jogaram na hora, responder instantaneamente, ver como está o resultado, você pode dar nota para o clube automaticamente, você pode ver as estatísticas do jogo, você pode ver como está se movimentando o seu jogador. Até o famoso mandar pergunta que acontece na TV aberta há muito tempo. Não que essa interatividade não exista nos dias de hoje, essa interatividade não muda tanto para isso. Mas o que eu quero dizer é que essa opinião publicada, que não é opinião pública, ela é muito filtrada e mediada. A Globo faz isso nas transmissões da TV aberta, ela pergunta pro Casagrande: Casagrande, você acha que o Pato deve jogar ao lado do Ganso? Essa é uma pergunta óbvia, banal. Ninguém vai questionar. Ô Casagrande, o que você acha do monopólio dos direitos de transmissão no futebol brasileiro pela Globo? Jamais vai chegar uma pergunta dessa. É filtrado, né? Você é um moderador que vai se Exatamente. separar. Há filtros. Hoje em dia você consegue até acompanhar, por exemplo, hashtags no Twitter, mas você não vê na própria transmissão. Lógico. Mas essas possibilidades de transmissão via internet, normalmente eles têm um chat ao lado, e aí o pessoal não tem moderação nenhuma, né? Então ali... Eles nem têm como controlar esse chat. E a ideia é não controlar mesmo. A questão é que ali você não está compartilhando com as outras pessoas, você não está aberto em rede, né? Eu acho que você não está compartilhando com a transmissão em si, porque outras pessoas vão conseguir ler, mas só as pessoas que têm acesso, isso. Agora eu tenho que fazer o meia-culpa também, que o tempo que eu fiz meu pós-doutorado na Argentina, eu fui salvo aí por esses sites que transmitiam os jogos. Eu devo confessar também que em maio, quando eu estive em Montevidéu e em Buenos Aires, aí o aplicativo do Premiere, né, não funciona. Não, eles têm um controle de IP por país. E aí eu tive que usar também um site alternativo, porque em Montevidéu era a decisão do Campeonato Carioca, o Vasco enfrentando o Botafogo, e eu tive que buscar uma alternativa. É engraçado isso, né? Porque essa é uma forma deles controlarem o conteúdo, né? E os direitos de transmissão. Por exemplo, se você está fora do Brasil, você acessa a Rádio UOL,
e vai tentar escutar uma música do Caetano Veloso, esse conteúdo não está disponível para sua região. Isso acontece no YouTube também, muito menos, mas acontece. O Gangnam Style, por exemplo, no começo dele, ele não era disponível no Brasil. Aí quando viram que estava começando a disparar na Ásia, eles liberaram pro mundo todo e virou o sucesso, fenômeno que é hoje. Assim, maior vídeo do YouTube da história. Perfeito. Bom, você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locuções de Heitor Fassini e Guilherme Dias, comentários de Zeca Marques e Tuca Américo, equipe de reportagem com Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Fassini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.